Olá pessoal, estamos aqui na aula 6 de redistribuição e subestações do curso de Eletrotécnica do IEMAC, a unidade 4, né? Tipo de subestações. Bom, na nossa ementa a gente está agora na unidade 4, né? A gente vai verificar os tipos de subestações. Bom, vocês já perceberam, né, uma subestação na imagem, né, próximo à sua casa. Certamente tem uma lá. Se vocês nunca perceberam, vão dar uma olhadinha que certamente tem, tá? Você, por favor, anote o endereço da subestação, tá? Do poste onde está o transformador, tem a chave fusível, para-raio, tá? E a distância, mais ou menos, em relação à sua residência, né? E os componentes que você viu e verificou na instalação, né? O que tem lá, assim, o que você visualizou? É importante saber o que você visualizou nessa subestação aérea lá, tá? Anote e depois a gente comenta. Bom, a nossa subestação, né? Subestação é um conjunto de condutores paralelos, né, em equipamentos destinados a modificar as características elétricas, tensão e corrente, né, permitindo a sua distribuição dos pontos de consumo a níveis adequados de utilização, né. Em termos gerais, a subestação pode ser classificada em vários tipos. Então, assim, esse é um conceito que todo eletrotécnico tem que saber. Geralmente o pessoal pensa em subestação como transformador e que transforma alguma coisa. Na verdade, a subestação ela é um conjunto de dispositivos de manobra, de seccionamento, de automação, né, de medição, de controle, tá, de despacho de carga. Então, existem várias funções para a subestação, né? E não só a função do transformador. E o transformador é realmente a parte mais importante de uma subestação quando ela é elevadora ou abaixadora, tá? Mas existe outros tipos de subestação, como subestação compensadora, subestações de manobra, tá? Subestações com alguns equipamentos de controle reativo, tá? Então, existem alguns outros tipos. Nas subestações que a gente vai tratar aqui, que é abaixadora ou elevadora, a grande objetivo é o que? É modificar as características elétricas, né? Tensão e corrente, né? Mantendo seus outras situações como ângulo, frequência, né? Qualidade de energia em si, para níveis adequados, né? Então vocês têm uma subestação que chega, por exemplo, 13.8 para 220, né? Trifásico, ou para 380, ou 127, fase neutra. Então, assim, isso é o nível adequado para você trabalhar alguma coisa, ou ligar uma máquina, ou fazer uma instalação elétrica, algum outro tipo de situação aí, tá ok? As nossas subestações que a gente vai ver nesse módulo é referente à rede de distribuição, ok? Então, assim, existem algumas classificações aí que vocês vão poder verificar com subestação central, repetidora e tal. A gente vai estar trabalhando com subestações de distribuição e consumidor. Bom, em geral, as subestações do consumidor é aquelas destinadas a alimentar edifício, né? Múltiplas unidades de consumo, apresenta simples componentes ou até mesmo as indústrias, né? Então, a gente tem alguns conceitos aqui, como entrada de serviços, né? Como compreende o trecho do circuito entre a derivação da rede pública e os terminais da medição, né? Ou seja, a entrada de serviço é aquele ramal de ligação, né? Em 3.8 ou em 34,5, que seja, da rede elétrica, né? Da rede elétrica. Então, eu tenho aqui um projeto elétrico aqui, né? Com alguns portos aqui de derivação, certo? E eu tenho aqui a minha instalação aqui, tá? E na minha instalação eu tenho uma subestação abrigada aqui, tá? Então esse trecho em que eu faço a derivação aqui, tá? Isso aqui é denominado entrada de serviço,
ok? Esse trecho aqui. Bom, então nós temos aqui alguns modelos, né? Então nós temos aqui a rede da concessionária, né? Tem aqui a rede da concessionária, passante, né? Em outras estruturas. Eu tenho aqui a minha derivação, minha chave fusível de proteção, né? Conecto aqui já o meu ramal de serviço. Esse aqui já é um poste, já que é o nosso ponto de entrega, né? O nosso ponto de entrega, que é o ponto de entrega. É a primeira conexão do ramal de serviço, né? Entre a concessionária e o proprietário da instalação. Então, esse aqui é um porte já particular, né? Então, aqui é o nosso ponto de entrega. E aqui a gente vem a parte condutora para dentro da edificação, já é ramal interno do proprietário. Então, assim, a concessionária, ela intervém até nesse ponto aqui, no ponto de entrega. Tá? Daqui para dentro já é manutenção particular, ok? Então é o seguinte, vamos supor um exemplo. Se queimou um fusível aqui na derivação, tá? Você liga para a concessionária para ela poder vir fazer o restabelecimento. Se você tem algum equipamento que tem fusível interno na tua subestação e queima, a concessionária ela não tem a obrigação de fazer essa manutenção para você. Você vai ter que chamar alguém particular para poder fazer essa manutenção aí. Tá? Então olha só, o cabo vem aqui, entra aqui numa mufla, né? Aqui tem um para-raio aqui fora, né? Aí entra na mufla, a mufla deriva aqui de parede, né? E aí tem os isoladores, aqui entra no trafo, né? E aqui tem o secundário transformador que vai para o restante da instalação. Ok. Bom, então aqui a gente tem alguns conceitos aí para vocês darem uma lida e fixarem, né? Como ramal de ligação, né? Ponto de entrega, tá? É interessante que vocês obtenham essas informações aí, ok? Bom, ponto de entrega, né? É aquele ponto, como a gente já comentou, né? Qual concessionário se obriga a fornecer energia elétrica, né? Sempre responsável tecnicamente pela execução do serviço de construção, operação e manutenção. Ou seja, até aquele primeiro ponto lá, a concessionária tem a obrigatoriedade de ligar, de fornecer, de dar manutenção e suporte. Dali para frente já é do proprietário da instalação. Então, assim, a subestação ela pode ter uma entrada aérea, ela pode ter uma entrada subterrânea, né? A gente vai ver esses detalhes. Bom, as subestações de alvenaria, né? Subestações de alvenaria são subestações abrigadas, né? No tipo mais comum das subestações a nível industrial, né? Apresentam um custo reduzido, né? Além de ser fácil de montagem e manutenção, né? Requer, no entanto, uma área de construída relativamente grande, né? Para manter as distâncias de segurança. A sua aplicação é mais notável em instalações industriais, né? Que dispõem de espaço próximos aos centros de carga, né? As subestações de alvenaria são divididas em compartimentos, né, denominados postos de cabines, né? Cada um tem um desempenho e sua função bem definida. Então você tem pontos de medição primária, né? Dentre outros aí. Quanto a potência do transformador for superior a 225 kVA, isso aqui é muito importante. Então, as subestações abrigadas, né, elas, por norma, elas são obrigatórias quando você tem 225 kVA de potência. Até 225 kVA a gente vai ver outras soluções também, né? Quando exigir transformação na subestação, né? Também é um dos pontos que se leva a se construir uma subestação abrigada de alvenaria. Bom, aqui ó, a NBR 140.39.3 estabelece a transformação de 500 kVA, tá? Ou maiores em líquido isolante inflamável, né? Deve ser observado as seguintes precauções. Quando você tem um transformador muito grande, você não consegue às vezes encontrar ele a seco, né? Então você consegue comprar um transformador, acredito eu, também seja mais barato, um transformador é, a óleo isolante, né? Então tem que ter alguns cuidados que a norma preconiza para você ter esse tipo de subestação. Olha só, recipiente de coleta de óleo, né? Sistema de corta-fogo, né? Anti-chamas, tanque de acumulador. Então existem alguns pontos aqui que precisam ser fixados também
e observados quando for fazendo subestações com transformadores a óleo. Então nós temos aqui o transformador, né? Esse transformador aqui desse modelo em específico, nós temos aqui um conservador de óleo, tá? Aí aqui nós temos aqui uma bacia de contenção, né? Que é um recipiente de contenção de óleo. Isso aqui considera que isso vai ter um sinistro, tá? Então, qual o volume de óleo desse transformador? Vamos supor que o volume de óleo desse aqui seja 1000 litros, né? Seja 1000 litros o volume de óleo desse transformador. Então, se o volume de óleo desse transformador for 1000 litros, essa bacia de contenção aqui, ela tem que ela tem que conter 1000 litros aqui. Geralmente você tem caixa separadora de água e óleo, que é para fazer a coleta desse óleo, né? Isso aí a gente tem um curso específico de subestação. Então tem que ter esse tipo de controle aqui. E esse volume dessa caixa tem que ter no mínimo 1000 litros, considerando um sinistro de vazamento desse óleo desse transformador. Bom, aí aqui a gente tem as classificações de subestações, né? A gente precisa verificar aqui, por exemplo, alguns parâmetros dessas classificações, como entrada de ramal subterrâneo, né? Apresenta uma largura de 150 milímetros, né, que é as paredes externas e divisões, tá? Então é bom que se dê uma lida e se fixar essas diretrizes para subestações aí no tipo de subestação. Bom, então vamos aqui ao exemplo de subestação, né? Abrigada, né? Então nós temos aqui o ponto de entrega, né? Nós temos aqui um para-raio, a chave fusível, tá? Uma mufla externa, né? A mufla externa, no decorrer do curso a gente vai aprender mais sobre esses componentes. Então a mufla externa ela entra aqui no duto, tem uma caixa de passagem e essa caixa de passagem vem para outra caixa de passagem e aqui você entra na subestação de forma de entrada subterrânea, né? Então nós temos aqui um para-raio de entrada, nós temos aqui um conjunto de medição aqui, o TC, aqui um TP. Para que serve o TC e TP? Para fornecer grandezas em valores de corrente e tensão menores, para que você consiga fazer medições de potência, né, e consumo dessa subestação. Ok, o primeiro item é feito em relação à medição. Na sequência, você tem uma mufla aqui de parede, tem uma chave seccionadora aqui, tá? Chave seccionadora, para que serve a chave seccionadora? Para isolar fisicamente o trafo. Então, você tem aqui um transformador aqui, ok? Transformador. Aí aqui você tem um outro transformador aqui, um outro transformador, e aqui você tem um outro transformador. Então, é como se fosse o seguinte, vamos supor que você tem, aqui no meio aqui você tem as paredes corta-fogo, né? As paredes corta-fogo aqui para isolar cada gabinete. Então, assim, é como se, um exemplo, é como se esse transformador aqui fosse de entrada, vamos supor, de 13.8, tá? E saída de 380. Na saída 380. Certo? Saída 380. E aqui ele teria uma derivação de 380 para utilizar em alguma máquina específica. E na sequência você tem um transformador de 380, né, para 220, vamos supor. 220, 127. E aqui outro transformador de 220, né, 380 também para 127. Aí você pergunta, professor, mas por que dois transformadores de 380 para 220? Porque você precisa talvez de uma redundância, né? Se você der problema em um transformador, você tem o outro, então você tem múltiplos barramentos, né? Isso gera subestação um pouco mais confiável. A gente viu isso lá numa das primeiras aulas. Bom, aqui é uma visão de cima, né, da subestação, onde ele entra a parte subterrânea, né, o conjunto de medição, né. Aqui você tem uma tela metálica, né, de proteção, que a gente vai ver também. E aí entra no primeiro transformador, sai, entra no segundo transformador, entra no terceiro transformador, é uma visão aérea, né. E você vê aqui a construção aqui de alvenaria, né, com os compartimentos aqui
com os compartimentos aqui em alvenaria, né, que são as paredes corta-fogo, para isolar um sinistro. Se tiver um sinistro nesse transformador aqui, não vai prejudicar esse, não. Lógico que vai haver um desligamento da subestação, mas não vai haver o dano material. Vamos supor, se você tiver uma explosão, por exemplo, queimando uma bucha desse transformador aqui, ele vai gerar um marco elétrico aqui, vai gerar um dano aqui, só que esse dano vai ficar contido nessa baia. Posteriormente, você vai poder chegar e isolar esse transformador e restabelecer pelo outro transformador. Esse é o grande objetivo. Bom, na nossa aula de hoje a gente viu as principais características de subestações, tá? O que é uma subestação, ponto de entrega, né? Quais são as considerações para subestações acima de 500 kVA, tá? Responda o nosso exercício e até a próxima aula.